Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Rosa Mística, Rogai por nós. Santo Antônio de Pádua. Rogai por nós. Caros irmãos e irmãs, hoje, 13 de julho, nós comemoramos o dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, ela que faz o apelo, como nas outras aparições, para nos convertermos, o apelo à nossa conversão e também o apelo pela intercessão, pela conversão dos sacerdotes, dos homens consagrados a Deus, pela santificação deles. Também, como de costume, na nossa paróquia, todo dia 13, nós celebramos em memória de Santo Antônio de Pádua, este grande santo que nós não cansamos de pedir sua intercessão e de olhar com alegria para a história de sua vida. Este homem, que é um dos maiores santos da Igreja Católica, ele que é um grande exemplo de santidade para nós seguirmos. E graças a Deus é o nosso padroeiro. E olhando para Santo Antônio, nós olhamos justamente o exemplo de homem que nós devemos ser, e justamente o contrário do que Deus vem condenar na liturgia, nas leituras de hoje. Santo Antônio foi um homem rico, de família nobre, um homem muito inteligente, ele tinha tudo, ele já era de condição social superior a muitas pessoas, e ele já tinha, digamos assim, tudo para ser um homem arrogante, egocêntrico, como qualquer pessoa numa condição social como a dele, como um jovem rapaz, rico, bonito, inteligente, como todos nessa condição, poderiam muito bem cair na tentação de se achar melhor que outras pessoas, superior às pessoas, e enfim, ser um homem totalmente egoísta, voltado para si. Mas não, Santo Antônio é justamente o exemplo contrário de um jovem pecador. Ele não era orgulhoso, ele era humilde, muito inteligente, mas usava da sua inteligência para pregar, para proclamar a palavra de Deus. Um homem que entendeu o que é o tesouro da palavra, o que é conhecer a Deus, o que é ter a Deus como tesouro de nossa vida, como fonte da nossa felicidade. Um homem que viveu o Evangelho verdadeiramente com a sua vida e testemunhou. Um homem que pregava lindamente, maravilhosamente, mas que não se orgulhou por isso, porque sabia que era Deus que agia nele. Um homem que era movido pelo amor. E assim nós também queremos ser um dia, com a graça de Deus. Homens e mulheres movidos pelo amor de Deus, cheios de virtudes, sobretudo o da humildade. E na liturgia, Deus, nosso Senhor, vem justamente manifestar a sua indignação, a sua insatisfação com relação àquelas pessoas que viviam o culto religioso, mas que tudo era externo, tudo era estético, mas não existia uma conversão verdadeira de coração. Não eram pessoas bondosas, não eram pessoas que realmente amavam, que queriam se dar aos outros. Eram pessoas egoístas. E nós, Deus queira, que não caiamos neste mau caminho. E se tivermos, que o Senhor nos tire dele. O Senhor, Ele mostra na liturgia de hoje esta
repúdia, a palavra que eu estava procurando, essa repulsa pela hipocrisia, pela falsidade. E nós sabemos o quão é fácil cair na hipocrisia, na falsidade. O quanto é fácil nós maquiarmos o nosso rosto, nós nos comportarmos bonitinho na igreja, diante das pessoas, mas fazer tudo por interesse. O quanto é fácil você sorrir para a pessoa, mas por dentro você está imaginando que está enfiando uma faca nas costas dela. Deus, Ele abomina isso. Deus detesta o pecado. Ele detesta, Ele reprova, com toda a força, digamos assim, de um modo humano. Ele odeia o mal, Ele odeia o pecado, a falsidade. E nós entendemos por quê? Porque Ele é a própria verdade. Se nós mesmos, homens e mulheres, fracos, pecadores, cheios de defeito como somos, quando nós estamos no ambiente em que você percebe que todas as pessoas ao seu redor estão sendo falsas, estão usando uma máscara, né? Estão ali fingindo que gostam de você, quando você percebe isso, quando você sabe que tudo ali é um fingimento, a gente se sente ruim, a gente se sente mal. Nós sabemos que nós não somos santos, nós sabemos que às vezes até cometemos o mesmo pecado, mas a gente se sente mal, a gente se sente ruim quando você está num ambiente hostil, quando você vê que não existe amor de verdade, só existe aparência. Agora imagine Deus, se para nós, já faz mal, nós já sentimos mal, nos sentimos incomodados com isso, ao se deparar com a falsidade, com a falta de coerência, com a falta de caridade, com a falta de bondade, imagine Deus. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é misericordioso, Ele nos ama, mas Ele detesta o mal, Ele odeia o pecado. Nós nos iludimos achando que Deus misericordioso fica passando a mão na nossa cabeça. A gente pode aprontar, fazer um monte de coisa errada, viver uma vida toda torta, sermos falsos diante das pessoas e tentar ser diante de Deus, embora seja impossível, mas às vezes as pessoas acham que enganam até Deus. Isso fere muito o coração de nosso Senhor. Isso faz com que a gente tenha um pouquinho da dimensão de que para nós, se nós que somos sujos, vamos dizer assim, somos pecadores, nos incomoda uma sujeira maior, uma bagunça, nos incomoda tudo que é mal, tudo que é ruim, imagine nosso Senhor que é puro, que é santo, que é verdadeiro. Se uma mentira para nós já nos machuca, já nos faz mal, imagine para Ele que é a verdade. Ele é a verdade. Então, imagine só as consequências, o quanto nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Por mais pequenino que pareça, mas para Deus não é. Por mais que a gente ache que é tudo normal, para Deus não é. O pecado fere a Deus. Mas, felizmente, Deus é amor perfeito, Deus é muito maior, Deus é muito misericordioso. Nós ofendemos muito a Deus, mas Deus nos ama muito mais ainda. Ele não desiste de nós, porque se fosse para Deus levar em consideração os nossos pecados, os nossos erros, a nossa falsidade, a nossa incoerência de vida, daquilo com que nós pregamos, daquilo com que nós dizemos e com aquilo que nós realmente vivemos, ai de nós, ai de nós. Então que no dia de hoje nós recebamos a graça de nosso bom Deus pela intercessão de Nossa Senhora da Rosa Mística, Santo Henrique, que também é lembrado hoje, de Santo Antônio de Pádua, principalmente, o nosso padroeiro,
que eles intercedam por nós para que a gente receba a graça de sermos verdadeiros, cada vez mais verdadeiros, cada vez mais homens e mulheres que vivem de fato a caridade, que se esquecem de si mesmo, que vamos morrer para nós mesmos, matar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa vaidade, a nossa soberba. Vamos, como Jesus aqui disse, aquele que procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Aquele que se fecha em si mesmo, aquele que só pensa no seu umbigo, vai acabar perdendo a vida verdadeira, porque não vai saber o que é amar. Se amar é justamente se entregar ao outro, quem não se entrega ao outro não ama. É simples assim, muito simples. As pessoas que se apegam aos familiares, ao pai, à mãe, quando Jesus, no início do Evangelho, vem dizer que não veio trazer a paz à terra, mas sim a espada, veio separar filho de pai, mãe, nora, sogra, enfim, fica estranho quando a gente ouve e não entende a profundidade dessa mensagem. Mas como se Jesus é o príncipe da paz, porque ele vem e fala que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. A paz de Deus, ele veio nos trazer, a paz que vem dele, não a paz dos homens. E ele, como eu disse, Deus é misericordioso, mas ele não aceita aquilo que é mal. Ele veio dividir as pessoas porque não podemos ir todos para o mau caminho. O Senhor veio nos alertar, Ele veio abrir os nossos olhos. Ele veio mostrar, olha, você está idolatrando o seu pai e a sua mãe? Não idolatre. Você está idolatrando o seu filho? Não idolatre. Você idolatra a si mesmo? Não se idolatre. O que é idolatria? É ter um falso Deus. É colocar Deus de escanteio, Deus em segundo, terceiro, último lugar e colocar muitas coisas na frente dele. É colocar a nossa vida, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa adoração em coisas do mundo. Isso é idolatria. E o Senhor não quer isso. O Senhor veio para separar de uma sociedade idólatra pessoas que são verdadeiramente adoradores de nosso Senhor. Homens e mulheres que verdadeiramente, discípulos que verdadeiramente se entregam a Deus, que querem uma mudança de vida, que querem ser outras pessoas daquilo que são agora, que querem ser diferentes da maioria. Essa divisão que o Senhor quer fazer é justamente essa: separar o joio do trigo, separar os bons dos maus. Neste sentido, o Senhor quer trazer a divisão, porque Ele não quer que todos se percam, Ele quer a salvação de todos, mas se nem todos acolhem, então pelo menos aqueles que Ele chamou, aqueles que aceitam o seu chamado, estes Ele não abre mão. O Senhor não desiste de ninguém, mas nos deixa livres para escolher o nosso caminho. Santo Antônio, ele era livre para escolher o caminho dele. Ele escolheu se entregar totalmente a Deus e viver a caridade e pregar o Evangelho. E quando ele percebeu que as pessoas, tinha alguns que nem queriam ouvir, não prestavam atenção, não queriam saber de Deus, não acolhiam a palavra de Deus, ele foi pregar para os peixes, porque ele sabia da riqueza que é a palavra, da riqueza que é ter Deus como nosso Senhor. Ele que nos criou. É triste quando encontramos uma pessoa que diz que não conhece a Deus, que não acredita em Deus. É triste, porque é uma ingratidão muito grande com o nosso Criador.
Que o Senhor nos dê essa graça de sermos homens que dizem sim para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Que a gente tenha coragem de romper com as coisas do mundo, ainda que tenhamos que romper com alguém da nossa família. Se alguém na nossa família quer nos levar para a perdição, se afaste, não vá com essa pessoa para a perdição. Se alguém do nosso convívio, o seu melhor amigo de infância, ele quer te levar para o mau caminho, rompa com ele e se reconcilie com Deus. Que o Senhor nos dê essa coragem de sermos verdadeiros cristãos, firmes, que a gente escolha viver a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam quem realmente somos, a verdadeira escolha que nós fizemos, e não pessoas que estão ali representando. Não sejamos falsos, meus irmãos e minhas irmãs, porque quem perde somos nós, quem vai perder a vida eterna também, se nós continuarmos no mau caminho, seremos nós. Nossa Senhora, ela insiste pela oração, pela intercessão, pela conversão de todos nós, inclusive, urgentemente, do clero, por causa disso. A igreja está cheia de pessoas que dizem assumir o Evangelho, mas dentro do coração dizem não a Deus. Vivem uma mentira, e isto ofende muito a Deus, e o pior, faz com que a pessoa se perca e leve muitos a se perderem também. Que eu, você, cada um de nós, sejamos pessoas que levem os outros, os nossos irmãos, para Deus e não para o inferno. Vamos juntos para o céu e não para o inferno. Pela intercessão de Santo Antônio, de todos os santos e anjos, da Virgem Maria, que o Senhor nos dê essa graça de sermos trigo e não joio, de sermos cristãos verdadeiros e não falsos.